Olá! Está começando mais uma aula sobre as questões que envolvem a juventude e as políticas públicas de juventude. Iremos tratar do conceito historicamente forjado de juventude e, de forma geral, da ideia de juventude que a sociedade de consumo criou. Iremos abordar também algumas premissas que servem de referenciais conceituais de políticas de juventude. A importância de abordarmos esses temas e, aparentemente, nos desviarmos das questões de políticas públicas de juventude se deve ao fato de que, ao entender quem são, por que são e ao que os jovens estão sujeitos, novos caminhos poderão ser traçados com a juventude, visando a transformação de um mundo cada vez mais excludente. Será possível criar políticas públicas que levem às mudanças necessárias e às novas perspectivas e esperanças para todos nós, para a juventude e para a sociedade como um todo. É necessário resgatar o papel da juventude como agente de transformações e com responsabilidades sociais. Assim, serão resgatadas também as esperanças num futuro promissor para a nação, para a sociedade e para cada um de nós enquanto indivíduos. Quando falamos dos jovens e da juventude, as imagens que nos vêm à mente são aquelas de força e beleza, de vigor e coragem, do tempo de gozar e aproveitar a vida, de leveza e alegria. É como se o mundo se abrisse com todas as possibilidades e experiências. Essas visões da juventude e dos jovens são idealizadas. São, na verdade, fruto de formulações ideológicas que aguçam o desejo do consumo e, alimentadas pela mídia, escondem o lado da dor, da angústia, do sofrimento e de decisões sérias que devem ser tomadas nessa fase da vida. Escondem mais, disfarçam as desigualdades de oportunidades sociais, de acesso ao lazer, à cultura, à educação de qualidade, que permeiam a vida da grande maioria dos jovens brasileiros. O que significa ser jovem? Crescer, aprender e trabalhar. Os meus sonhos é se tornar um profissional do street dance e poder competir em concurso, em várias apresentações da área e poder continuar com o meu grupo aí sempre que puder. Meu sonho é me tornar um grande dançarino de street dance. Em termos históricos, nem sempre foi assim. A visão acerca da juventude variou de sociedade para sociedade, variando também as épocas. Com o advento da sociedade industrial e da ascensão da burguesia, as possibilidades para a juventude foram mudando, mas sempre com o mesmo objetivo, o de reproduzir os valores e os interesses das classes dominantes. No entanto, com as mudanças socioculturais profundas do pós-Segunda Guerra Mundial, a juventude de vários países se rebelou e assumiu o papel de transformar o mundo. Na década de 60, o compromisso social começou a fazer parte do jovem consciente. Não se comprometer significava ser alienado. A derrota do movimento de maio de 68 na França contribuiu ainda mais para forjar uma nova ideologia para as juventudes das décadas de 70 e 80, mais em consonância com os interesses do sistema. Os jovens deste período assimilaram a ideia de que estavam em época de preparação e deveriam se dedicar apenas ao estudo e ao trabalho, renunciando à luta social.
Com o endurecimento do regime militar, a repressão se abateu sobre a juventude. No Brasil, foram os gloriosos anos da UNE, das peças conscientizadoras encenadas em portas de fábricas, de passeatas e manifestações políticas, da luta pela democracia e por maior justiça social. Lúcia, na sua opinião, o que é ser de esquerda hoje no Brasil? Acho que ser de esquerda é ter a perspectiva da gente transformar o mundo para ser um mundo mais justo, um mundo mais igual, um mundo em que todos tenham condições de se desenvolver plenamente. Então, ser de esquerda é lutar contra essa política econômica hoje que impede uma distribuição de renda melhor, que impede mais investimentos no social, que impede que a gente tenha, por exemplo, 7% do PIB investidos na educação, que permitiria uma melhor condição do jovem se formar e chegar com mais condições, inclusive de ter essa visão crítica para ajudar a transformar o Brasil. Então os estudantes sempre foram protagonistas das lutas sociais no Brasil e eu acho que a gente tem que continuar cada vez mais nesse sentido. Então levar os estudantes e a juventude para as ruas na luta por uma educação melhor, por um Brasil mais justo, mas também por um meio ambiente que tem um desenvolvimento sustentável, também pela luta por mais acesso ao esporte para a juventude, por mais acesso à cultura. Eu acho que o movimento estudantil deve ter o papel que sempre teve de conduzir a juventude para as lutas de transformação, para as lutas em busca da justiça social. Somente após a Segunda Guerra Mundial, os jovens começaram a ter um protagonismo sociopolítico relevante. Hoje no Brasil, como a juventude está inserida no embate sociopolítico? Nos anos 90, com a ascensão do neoliberalismo e com a globalização, a ideologia que envolveu a maior parte da juventude mundial era a do jovem pós-moderno. Ser pós-moderno era viver o presente em reação à ideologia anterior, de luta pela transformação do mundo. O jovem dos anos 90 preferiu o predomínio de tudo que fosse passageiro, da diversão, do show, da festa, da alegria descontraída. O prazer e o desejo de usufruir o presente comandavam sua vida. Não se sentia culpado pela situação social, já que a considerava responsabilidade das gerações anteriores. Não queria mudar o mundo, mas viver bem, com muito prazer. As fontes de significado existencial perderam espaço para o consumo desvairado, para a diversão envolvente. Embora estejamos no século XXI, essa ideologia ainda vigora. A mídia a reforça por viver dela. E ela, a ideologia, cumpre a sua função. Vê toda uma realidade a partir da visão de um grupo dominante. Podemos afirmar que toda a juventude vivencia essa ideologia? Que todos os jovens são envolvidos por ela? A resposta é não. É uma minoria de jovens que assim é, em contraste com a imensa maioria que luta, trabalha, sofre, curte a vida dura. A maior parte da juventude encarna algumas características desta ideologia, vivendo em outra realidade. E é esta outra realidade que nos interessa. Ainda na década de 90, em meio ao avanço do neoliberalismo e das mazelas geradas pela lógica da supremacia do capital, em detrimento das questões sociais, os problemas da juventude não puderam mais ser ignorados e foram incorporados à agenda política. Não era mais possível ao Estado se omitir diante do agravamento dos problemas relacionados à juventude e nem fechar os olhos para a ampliação das organizações e movimentos do terceiro setor e das juventudes partidárias, demandando por políticas públicas específicas. Assim surgiram, nos níveis local e regional, organismos públicos destinados a articular ações no âmbito do Poder Executivo
em parceria com organizações da juventude, da sociedade civil e do setor privado, para a implantação de projetos ou programas de ação para a juventude. Em nível federal, os debates giravam em torno da violência vinculada ao consumo de drogas, prevalecendo a abordagem conservadora de que as políticas para a juventude estavam contidas nas políticas públicas gerais de moradia, educação, saúde e trabalho. Nestas análises, não foram considerados o avanço da globalização, o impacto das novas gerações, da AIDS, das transformações das estruturas familiares, do desemprego crônico e do subemprego na vida dos jovens. No entanto, as temáticas que envolvem a juventude vão além daquela que aborda a inserção do jovem no mercado de trabalho. O Grupo Interministerial de Juventude, em 2003, elegeu 9 desafios da Política Nacional de Juventude. São eles: acesso e permanência na escola de qualidade, erradicar o analfabetismo entre os jovens, preparar o jovem para o mundo do trabalho, gerar trabalho e renda, promover vida saudável, acesso ao esporte, ao lazer, à cultura e à tecnologia, promover os direitos humanos e as políticas afirmativas, estimular a cidadania e a participação social, melhorar a qualidade de vida do jovem do meio rural e das comunidades tradicionais. No mesmo ano de 2003, a ONU definiu as áreas prioritárias do Programa de Ação Mundial para os Jovens. São 15 itens que merecem destaque: educação, emprego, fome e pobreza, saúde, meio ambiente, drogas, delinquência juvenil, atividades de tempo livre, meninas e jovens mulheres, participação efetiva dos jovens na vida social e nos processos de tomada de decisões, globalização, tecnologia de informação e comunicação, AIDS, jovens e prevenção de conflitos e relações intergeracionais. As duas sequências de prioridades são gerais. Como torná-las políticas públicas locais? Ao falarmos de políticas públicas, nos referimos a um conjunto de decisões articuladas entre si, intersetorializadas e que devem ser desenvolvidas de forma transversal. Têm o propósito de promover a igualdade dos direitos e de oportunidades sem levar em conta etnia, gênero ou localização geográfica, entre muitos outros elementos. Elas envolvem uma vasta gama de pessoas e instituições como políticos, funcionários de todos os níveis, partidos, grupos de interesses, especialistas, acadêmicos e até os meios de comunicação. Ao serem elaboradas, seguem algumas condutas denominadas de ciclo de desenvolvimento de políticas públicas, que envolvem desde o diagnóstico do problema-alvo até o prazo e a avaliação de resultados. É um instrumento eficaz de planejamento, execução e avaliação de políticas públicas. As propostas de política pública devem ser apresentadas em documentos escritos, contendo a declaração de propósitos, justificativas, aplicabilidade, prazo, responsabilidades e tipologias. As políticas públicas de juventude se fazem necessárias em função da emergência de uma sociedade globalizada pelo impacto das novas tecnologias, da sociedade de consumo e das desigualdades de oportunidades entre os jovens. São políticas de discurso e temática de juventude,
em que os jovens são vistos como sujeitos sociais plenos. A construção de política pública requer a criação de discursos em torno da temática de juventude, que transcenda a retórica que a coloca em posição dicotômica, ou seja, como seres essencialmente perigosos ou como únicos portadores da modernidade. Os novos discursos sobre a juventude devem transformar os jovens e as suas organizações em interlocutores e, portanto, em sujeitos sociais plenos, dentro dos terrenos discursivos dominantes, como os meios de comunicação, as universidades, as leis, as políticas de desenvolvimento, entre outros. São vários os enfoques de políticas de juventude. Entre os principais estão aqueles ligados aos jovens como grupo de risco, apoiados em indicadores econômicos e sociais, que indicam setores juvenis excluídos e são justificados pelas elevadas taxas de fracasso escolar, falta de acesso à escola, o elevado índice de desemprego, subemprego e de probabilidade de emprego em idades sempre mais avançadas levaram na última década a explosões de violência antes nem imagináveis, como aconteceu na França, na periferia de Paris e outras cidades, onde os jovens descendentes de imigrados encenaram revoltas radicais, ou como no Brasil, onde os jovens ocupam grandes territórios da periferia e instalam situações de violência fora do controle do Estado. O que podem significar estas manifestações de total revolta do jovem contra a sociedade e o Estado? Outro enfoque importante resgata o jovem como cidadão com direitos a serem respeitados pelo Estado e pela sociedade. No entanto, existem críticas a ele em função de não explicitar as eventuais contribuições que os jovens podem oferecer à sociedade. Uma outra perspectiva acerca de políticas de juventude foi construída a partir da própria promoção juvenil e apoiado no conceito e na prática da participação dos jovens. Assim, postula-se o desenvolvimento de programas que fomente a participação dos jovens na implementação de políticas públicas, como combate à pobreza e campanhas de alfabetização, construídas com base nos diálogos com os jovens. Um enfoque possível e importante está ligado à construção do capital social e o seu empoderamento. A pertinência do enfoque está centrada na relevância em identificar áreas estratégicas para a construção de projetos juvenis de vida. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de ações de empoderamento que possam oferecer aos jovens as ferramentas necessárias para negociar com aqueles que tomam as decisões, tanto no nível macro como no nível micro. Na prática, uma política pública de juventude deve ser caracterizada pelos cruzamentos dos diferentes setores responsáveis pela implementação desta política. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de ações de empoderamento que possam oferecer aos jovens as ferramentas necessárias para negociar com aqueles que tomam as decisões, tanto no nível macro como no nível micro. Na prática, uma política pública de juventude deve ser caracterizada pelos cruzamentos dos diferentes setores responsáveis pela implementação desta política e deve ser norteada pelo modelo do 5C, isto é, cobertura. A política de juventude cobre geograficamente todos os grupos sociais. Capacidade. A política de juventude tem um relacionamento bem definido entre o governo e a sociedade civil e define o papel articulado de cada um. Competência. Existe formação e qualificação específica das pessoas envolvidas na elaboração e execução da política pública de juventude? Existe cooperação, coordenação e coerência nos diferentes níveis hierárquicos e horizontalmente? E, por fim, se refere aos custos e aos recursos financeiros e humanos necessários para a elaboração e execução da política pública de juventude. Embora os enfoques variem e possam ser combinados, a moldura ou a abordagem das políticas de juventude se coloca como fundamento para que a realidade social seja transformada. Todos eles devem partir dos conceitos de para, com juventude, norteadores da formulação de programas e projetos de ação governamental de juventude.
As políticas para a juventude referem-se àquelas em que os adultos ou o Estado ou as instituições elaboram as políticas para os jovens. As políticas com a juventude são aquelas em que os jovens são consultados, mas não tomam decisões no processo de elaboração e execução das políticas públicas. As políticas de juventude envolvem, consideram e possibilitam a participação e a tomada de decisão dos jovens frente ao planejamento, formulação e execução de políticas de juventude. Os jovens são sujeitos de decisão. Existem ainda 3 tipos de intervenções operacionais de políticas de juventude. São elas: as que enfocam o reconhecimento de formas culturais e estilos de vida próprios da juventude, buscando intervenções com políticas exclusivamente para os jovens, assumidas como elementos centrais à experimentação, à criatividade, à mobilidade e à participação dos jovens como motor de mudança e inovação. As intervenções que enfocam as transições para a vida adulta, buscando incorporar os conteúdos das políticas gerais e todas as necessidades e problemáticas dos jovens, se dedicando à superação da juventude como objetivo e à entrada na vida adulta de forma mais rápida possível. E, por último, as intervenções que enfocam a emancipação dos jovens como cidadãos, garantindo os direitos sociais que deem plena cidadania aos jovens na construção de seu projeto vital ao projeto coletivo. Para que a transformação social se dê em benefício de todos e da nação, algumas políticas públicas ganham importância estratégica e devem ser tratadas como questão estratégica de Estado. A participação da juventude no planejamento, na elaboração, na execução, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas não é só desejável, mas condição para que a eficiência e a eficácia das políticas se deem efetivamente. Políticas de juventude é empoderar os jovens, tornando-os atores do processo. Analise o quanto as políticas de juventude que conhece adotam esse princípio.